Olá, boa tarde. A sexta-feira chegou, dia 9 de fevereiro de 2018. Confira os destaques de hoje do Legislativo, do Carnaval de Campinas e do esporte da cidade. O vereador Gustavo Peta protocola a moção ao governador Geraldo Alckmin para que chegue mais recursos e contratações às delegacias de Campinas. Vereador Felipe Marques encaminha requerimento ao prefeito Jonas Donizete com abaixo assinado dos moradores do bairro Vila Mimosa para a instalação de redutor de velocidade. Confira a programação dos blocos de Carnaval de Rua de Campinas, hoje, amanhã e domingo. E no último capítulo da série especial Carnaval de Campinas, conheça a história do bloco Tomar a Banda. Todos os detalhes de horários a gente passa daqui a pouco. Foi aprovada na última reunião ordinária a moção de apelo do vereador Gustavo Peta, que pede mais estrutura para as delegacias de Campinas. A falta de estrutura nas delegacias de Campinas motivou o vereador Gustavo Peta a fazer uma moção de apelo ao governador Geraldo Alckmin. Ele pede que o chefe do estado de São Paulo intervenha com recursos e contratações adicionais nas delegacias de Campinas. É uma situação muito precária. As delegacias na nossa cidade, eu acho que no estado como um todo, sofrem de falta de infraestrutura, de recursos humanos. São muitos concursos que foram realizados e as pessoas não foram convocadas. Então, qualquer pessoa que visita uma delegacia em Campinas percebe que realmente é preciso haver um investimento maior por parte do governo do estado, para a Polícia Civil poder cumprir a sua função investigativa. A moção de apelo surgiu depois que funcionários de delegacias e até a população reclamaram das condições das unidades. No texto, o vereador relata que o juiz corregedor de polícia, Nelson Augusto Bernardes, chegou a afirmar em declarações à imprensa que as delegacias não têm o mínimo do mínimo. A moção foi apresentada em dezembro do ano passado. Desde então, a situação continua a mesma nas delegacias. Por isso, o documento tem o objetivo de conseguir mais investimentos para as unidades de polícia. Agora, a moção vai ser encaminhada ao Palácio dos Bandeirantes, com cópia para a Secretaria Estadual de Segurança Pública e para o juiz corregedor da Polícia Civil em Campinas. A situação continua precária da mesma forma e essa moção é no sentido de aumentar a pressão, né? Já existe uma pressão da sociedade, dos servidores públicos, dos delegados, dos juízes também da cidade, né? O próprio Poder Judiciário já se manifestou sobre o assunto e acho que é o caso também do Poder Legislativo se manifestar da mesma forma para que a gente possa aumentar esse convencimento, essa pressão junto ao governador do estado de São Paulo. O vereador Felipe Marques protocolou um pedido de instalação de lombada para redução de velocidade no bairro Vila Mimosa. Durante a segunda reunião ordinária da Câmara de Campinas, foi aprovado um requerimento de autoria do vereador Felipe Marques, solicitando à Prefeitura que instale um redutor de velocidade na Avenida Ana Beatriz Bierrenbach, em frente ao Colégio Jardins, localizado na Vila Mimosa, além de mudar para sentido único o tráfego de automóveis na Rua das Violetas, que ladeia aquele estabelecimento de ensino. O documento foi gerado depois que o parlamentar recebeu um abaixo-assinado das mãos de pais de alunos do Colégio Jardins. Pois ali tem centenas de alunos, crianças, adolescentes, jovens que estudam naquela escola e acabam sofrendo aí alguns riscos de trânsito. Então nós queremos evitar, nós não queremos deixar acontecer nenhum tipo de acidente e sim evitar fazendo aí com esse redutor ou com essa sinalização para que seja executada pela INDEC, para que aqueles alunos, aqueles pais sejam contemplados aí com esta demanda que é muito importante para aquela região e para o Colégio Jardins. Para o vereador, são necessários estudos técnicos que gerem ações educativas no sentido de evitar acidentes nas ruas vizinhas às escolas, bem como promover a fluidez do trânsito nesses locais. Realmente é complicado, né? Nós temos várias escolas, centenas de escolas no município de Campinas e eu acredito que nós precisamos aí prestar um pouco mais de atenção
nesses assuntos que é muito relevante. A sexta-feira chegou e muita gente está interessada na previsão do tempo. Hoje o tempo deve ficar estável e não chove. Para este fim de semana, vamos lá. Amanhã o sol aparece durante o dia, mas no fim da tarde deve chover. À noite, sem previsão de chuva. No domingo, o panorama é o mesmo. Sol durante o dia e chuva no fim da tarde. Temperaturas mínima de 21 graus e a máxima pode chegar aos 31. Tanto no sábado quanto no domingo. Portanto, tempo quente, hein? Hoje é dia do último capítulo da série especial Carnaval de Campinas. O bloco Toma na Banda está pronto para desfilar pela 33ª vez neste sábado. Conheça a história. Neste sábado, o bloco Toma na Banda vai tomar as ruas do Cambuí e do centro de Campinas pela 33ª vez na história. A expectativa dos organizadores é que o tradicional desfile reúna 5.000 foliões neste ano, um número bem diferente do começo dessa história, iniciada por Camilo Chagas e os amigos do antigo bar Ilustrada, em 1985. E nesse ano, 85, 86, também não tinha escola de samba, então estava aquela coisa em pleno carnaval, muito sem graça. Esses amigos conversando no bar, né? Entre esses amigos, o nosso querido, saudoso Camilo Chagas, né? Eles fundaram aí o bloco. Então saíram pelas ruas da cidade com meia dúzia e voltaram já com um pouco mais. Um desses amigos que ajudou a fundar o bloco conta que sempre curtiam o carnaval no Rio de Janeiro, mas que naquele ano não puderam ir todos juntos. Como o Camilo tinha comprado esse bar aqui, a gente ficou, como vamos fazer porque a gente sempre viajava junto. E aí surgiu fazermos um bloco de carnaval aqui para nós. E aí onde nasceu o Tomar na Banda. Essa questão de tomar na banda se deu exatamente com essa relação do bar. Então, para não ficar tomando no bar, eles resolveram sair para as ruas tomando na banda. Então tá aí o nome Tomar na Banda. Mas para ter um bloco era preciso música. Foi aí que outro personagem importante da história do Tomar na Banda apareceu. Então, como a gente já era amigo do Camilo e a gente tocava, já tinha banda, então ele convidou a gente, vamos tentar, né? Então vamos. Saímos, no primeiro ano saímos com 5 músicos. Depois foi aumentando, 5 foi para 12, de 12 foi para 18, 20, ficou 20 estava até pouco tempo com 20. Agora aumentamos para 25 músicos. O resto da história todo mundo conhece. O Tomar na Banda foi crescendo a cada ano, atraindo cada vez mais gente e mais famílias. A gente tem histórias, dados de pessoas que se conheceram no Tomar na Banda, se casaram, hoje vêm com seus filhos, com os netos no Tomar na Banda. Então são histórias assim muito lindas. E uma dessas histórias é a do seu Pedro, figurinha carimbada em todos os carnavais do Tomar na Banda. A nossa turma, por exemplo, saía de casa em 10, 12 pessoas, tudo fantasiado. Aí chegava aqui, velho, tava de cara com... Você não acreditava as fantasias, entendeu? Coisa que você não vê quase mais. E como o pique não falta, a presença neste sábado já está confirmada. O senhor já vai voltar esse ano de novo? Se Deus quiser, é pena que eu só posso ficar até o final. Só pode ficar até o final. Até o final. Tanto riso, ó, tanta alegria, mais de 1000 palhaços no salão. A Arlequim está chorando pelo amor da Colomina, no meio Você que quiser rever alguma reportagem especial sobre a história dos blocos Unidos da Tribo, City Banda, Caixeirosas, é só acessar youtube.com/TV Câmara Campinas. Pelo terceiro ano consecutivo, o vereador Jorge da Farmácia, do PSDB, que é o presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência Física ou Mobilidade Reduzida aqui da Câmara, convida a todos para participar da Folia, Carnaval Inclusivo, promovido pelo Projeto LIA.
lazer, inclusão e acessibilidade na Pedreira do Chapadão, neste domingo, às 2 horas da tarde. Hoje, amanhã e domingo, as ruas de Campinas vão estar tomadas pelos blocos de carnaval. Confira os horários e os bairros onde a festa vai tomar conta. Hoje, a partir das 3 horas da tarde, o bloco Rua 3 chega no bairro Satélite Íris. Às 11 horas da noite, tem Berra Vaca, em Barão Geraldo. Amanhã, a partir das 9 horas, no Largo do Rosário, tem Carna Afro. À 1 da tarde, na Estação Cultura, tem Carna Rock. Às 2 horas da tarde, no Centro de Convivência, o bloco Toma na Banda. As Caixeirosas chegam às 2 horas da tarde na Praça Durval Pataro, em Barão Geraldo. No mesmo horário, em Sousas, tem Bloco do Paredão, mais Unidos da Tribo. Também às 2 horas da tarde, em Barão Geraldo, na Praça do Coco, o bloco Coco das Bandoleiras. Às 3h30 da tarde, em Joaquim Egídio, é hora do Bloco da Galinhada. No domingo, à 1 da tarde, na Estação Cultura, tem Carna Rock. Às 2 horas da tarde, no DIC 6, Unidos da Comunidade. O bloco Teia do Aranha chega às 3 horas da tarde, na John Boy Dunlop. E para encerrar, às 5 horas da tarde, no bairro Vila Nova Teixeira, tem os Urucungos. Olha só, o Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas confirmou na última terça-feira um caso de febre amarela silvestre importado. O paciente de 54 anos, que não era vacinado contra a doença, esteve entre 23 de dezembro e 9 de janeiro na região da Serra da Cantareira. Ele já teve alta e passa bem. Só lembrando que as doses da vacina contra a febre amarela estão disponíveis em todos os postos de saúde de Campinas. O quadro É o Bicho de hoje mostra algumas curiosidades sobre as serpentes e dá dicas sobre o que fazer caso você encontre uma no caminho. Fala galera, É o Bicho está no ar, hoje num ambiente controlado, para nós mostrarmos um animal que é tão fascinante e tão temido por muita gente. Eu estou falando das serpentes. Você quer saber como elas são? Confere aí no vídeo. As serpentes ou cobras sempre estiveram no imaginário das pessoas como animais perigosos, mas nem todas precisam ser tão temidas assim. Esses répteis desempenham um importante papel na natureza, se alimentando de pequenos animais e não costumam atacar os humanos. Se elas aparecem em casa ou nas plantações no campo, é porque não encontram comida nas matas em que vivem. Hoje nós temos pouquíssimas áreas de mata em Campinas e as cobras acabam invadindo, vindo para a cidade também, principalmente nas regiões das APAs de Campinas, porque é onde ela não tem mais às vezes a mata suficiente e alimento suficiente onde ela está, né? Ela sai à procura de alimento. No Brasil, são poucas as espécies peçonhentas: jararaca, cascavel, urutu-cruzeiro e coral, além da surucucu, uma espécie amazônica. A grande maioria é não peçonhenta. As cobras peçonhentas, ela tem um canal no dente onde ela consegue inocular o veneno, né? Como se fosse uma ponta de uma seringa, né? Uma agulha, de seringa, que entra o veneno quando ela pica, né? E aí ela vai injetar conforme a necessidade dela. A não peçonhenta, ela tem esse veneno no corpo, só que o dente dela é maciço e ela vai matar por constricção, né? Ela vai matar quando ela morde o animal, enrola, asfixia esse animal e aí depois se alimenta dele. As cobras têm a pele cheia de escamas e são coloridas para se camuflar mais facilmente. Além disso, elas fazem a muda, que pode ocorrer até 3 vezes no ano, dependendo da espécie e do crescimento. A temperatura do corpo é baixa e, por isso, preferem ambientes quentes para caçar e se reproduzir. A manutenção em cativeiro só é permitida seguindo normas do IBAMA. Em cativeiro, esse animal, para a gente manter ele em cativeiro, né, a gente segue a normativa do IBAMA para zoológicos. Então, nós temos que ter pedra aquecida, luz de UVB, né, para manter ele numa condição boa para ele sobreviver. Em Campinas, o principal serpentário é o do Complexo do Aquário, no Bosque dos Jequitibás.
mas que está temporariamente fechado ao público. Mesmo assim, os funcionários mantêm as serpentes nas melhores condições para a reabertura, que deve acontecer em breve. Esse espaço, a Casa dos Animais Interessantes, né, nós temos a parte de serpentes e outros animais, peçonhentos, não peçonhentos e venenosos, e ele tem o intuito de fazer um papel educativo, né, que as pessoas possam visitar, conhecer, né, aprender um pouco sobre esses animais, até para a gente conservá-los na natureza. Conhecendo as características desse animal, é mais fácil agir preventivamente para evitar acidentes e preservá-lo. Se você mora numa área que você sabe que tem, você pode vedar a porta, não deixar, porque ela vai entrar por fresta, por buracos, né, por intervalos que tem entre a porta e o chão. Então você tem que também fazer o preventivo, né, para evitar que ela entre na tua casa. Bom, a melhor dica de todas é manter a calma e se afastar. Dê a volta por ela, não interfira no caminho dela, não toque de jeito nenhum para manter a sua segurança e a segurança dela. Se a cobra estiver dentro de casa, chame um órgão responsável para fazer esse resgate, a Polícia Ambiental ou o Corpo de Bombeiros. O É o Bicho fica por aqui, até a próxima semana. Tchau! Pensar uma coisa de cada vez, estar presente no agora, viver o momento, é o que propõe o Mindfulness, ou atenção plena, uma técnica meditativa que vem do budismo. Veja com a Ana Brasil no quadro Saúde e Bem-Estar. Um conceito antigo, inspirado na filosofia budista, vem chamando a cada dia mais a nossa atenção e não só na mídia especializada. O assunto já é tratado em revistas, podcasts, workshops e até em aplicativos de celular. É uma maneira de treinar a nossa mente para que ela foque o momento presente e não disperse. É o Mindfulness, ou atenção plena. E quem vai explicar é o terapeuta Rami Sudhir. Mindfulness, atenção presente, significa voltar a sua atenção para o momento presente. Isso parece ser uma coisa muito simples, mas quando você tenta, nem sempre é uma decisão simples, estar no presente, porque a gente tende a ir para o campo mental, a gente tende a entrar na viagem, vamos dizer assim, né? A gente está sempre fazendo alguma coisa e pensando em outra. Os benefícios são reconhecidos? As sociedades médicas de estudo, assim, eles já têm que esse tipo de prática, esse tipo de treinamento, ele implica em melhorias em condições de depressão, de ansiedade. A Sociedade Brasileira de Cardiologia indica para hipertensão arterial. Qualquer doença física que possa ser acarretada do estresse tem uma implicação nesse tipo de treinamento. Mas existe bastante sucesso em trabalho com crianças que têm traumas. Existem documentários que a gente encontra facilmente na internet falando desse trabalho sendo aplicado em soldados com um transtorno pós-traumático que não consegue se adaptar de novo à vida à sociedade. Existe algum exercício para quem gostaria de conhecer, de iniciar nessas técnicas? Eu acho que o mais simples é a gente começar pelo corpo, né? Eu acho que a gente tem várias dimensões internas, né? Intelecto, emoções, quais são mais abstratas, são mais difíceis de alcançar, mas o corpo é muito simples, né? O corpo está aqui em forma, densidade, cor, né? Se você volta a atenção para qualquer aspecto do seu corpo, e uma grande chave, inclusive, que os budistas trazem isso, né, com bastante clareza, você pode começar a perceber o relaxamento no seu rosto. Então, qualquer momento que você parar, você percebe, por exemplo, que você tem um pouquinho de tensão ao redor dos olhos, por exemplo, e você observa isso, sem muito estímulo, você consegue relaxar. Relaxar o rosto, por exemplo, pode ser um pequeno exercício. Quantas vezes por dia uma pessoa que estiver em casa, vamos dizer, alguém está cozinhando ou está fazendo algum trabalho e lembrar, vamos dizer, deixa eu ver o quão tenso está meu rosto nesse momento. Ou seja, ela voltou para si, né? Ela saiu da onde ela estava, para onde ela estava pensando e voltou para si. E brincou um pouquinho de relaxar o rosto, por exemplo. Pode ser uma chave, pode ser uma brincadeirinha legal. Uma coisa que eu gosto de dizer é assim, parafraseando um escritor que eu gosto. A vida nunca aconteceu no momento que não fosse o agora, né? Nem pode voltar para a época dos dinossauros. A vida nunca aconteceu um segundo atrás ou um segundo na frente do agora. E o que é a existencialidade
né, é a própria vida, a vida acontecendo, onde está toda a energia, onde está toda a força, onde está toda tudo, né, o todo, onde está, não sei que nomes, sem querer entrar em uma questão de espiritualidade, mas o que existe que não está no agora. Então, se conectar com o agora é se conectar com tudo, né? É se conectar com a vida acontecendo. Se você saiu do agora, você perdeu a vida. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Bora praticar? Até a próxima. Tchau! E antes de encerrar, fim de semana de muito esporte na cidade. Hoje, às 8h30 da noite, no ginásio do Taquaral, tem o Vôlei Renata versus Montes Claros, pela 16ª rodada da Superliga Masculina de Vôlei. Ingresso, 1 kg de alimento não perecível. Amanhã, 4h30 da tarde, tem Campeonato Paulista, Ponte Preta versus Novo Horizontino. Tem promoção de ingresso, hein? 2 garrafas PETs valem um ingresso, são apenas 3.000 entradas, então o torcedor pontepretano tem que correr para garantir um lugar. Um pouco mais tarde, às 7 horas da noite, o Guarani vai até Sertãozinho, em partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Paulista da Série 2. Esta edição fica por aqui, tenha um ótimo fim de semana, aproveite o carnaval com juízo e a gente se vê na segunda-feira ao 12h30. Até lá!